Hoje a gente vai iniciar um módulo que fala sobre os modal verbs, que são os verbos modais no inglês, e você vai ver como eles vão te dar muito mais liberdade de fala. A gente vai começar falando um pouquinho sobre o can e o could. Eles vão dar aquele start para você entender toda a lógica dos verbos modais no inglês. Lembrando que todos eles vão seguir um padrão bem parecido. E é aquela coisa que eu sempre falo para você, né? Que o inglês é aquela língua repetitiva, só é precisar de adaptação e não tem nenhum mistério. Então vamos lá, sem mais enrolação, vamos começar a falar do can e do could hoje. Só para você entender um pouquinho como é que funciona a lógica desses verbos modais, você vai ter que saber que eles seguem algumas características em comum. Todos eles vão passar pelo mesmo esquema. A primeira característica é que quando eu tenho aquele he, o she, o it, ele fica invariável. Então lembra que lá no presente com he, o she, o it, a gente tinha aquela declinação? Aqui, quando a gente usa o modal, a gente usa a mesma coisa para todo mundo. Então, se eu quiser falar eu posso, I can. Se eu quiser falar que ela pode, she can. E se eu quiser falar que eles podem, é they can. Então, observe que a lógica aqui vai ser a mesma para todo mundo. Ele é invariável sempre. Uma outra característica é que quando eu estou usando um verbo depois desse modal, então, por exemplo, se eu falar que eu posso falar, falar é to speak no inglês. Então, eu não vou usar esse to. Embora a minha tradução esteja no infinitivo, eu não vou usar esse to. Então, se eu quiser usar, por exemplo, eu posso falar, ela pode falar, eles podem falar, eu simplesmente jogo esse speak sem esse to. A mesma coisa se fosse, por exemplo, com o verbo trabalhar. Eu posso trabalhar hoje. Então, I can work today. Então, nada de colocar esse to quando a gente está usando um modal, tá? Mas eu quero abrir um parênteses. Isso aqui é no verbo que vem após o modal. Se depois desse verbo a gente já usar outro verbo, aí sim pode ter o to, porque muita gente acha que é na frase toda, né, que não pode usar o to, mas não, é só no verbo que vier após esse modal. Só para você entender o que eu tô falando, eu vou usar um outro modal para lhe mostrar como é que funciona isso. Se eu falar uma frase assim, ele pode querer ir. Então, eu vou usar o may aqui, tá? He may, já a gente fala sobre esse may, segura aí, eu só quero mostrar essa ideia que eu falei dos verbos, tá? Ele pode querer, então querer tá no infinitivo, mas ele é o verbo que vem depois do modal, então não posso usar esse to, ok? Ele pode querer ir. E agora eu tenho de novo o infinitivo, mas ele já é o segundo verbo depois de modal. E aí, nesse caso, a gente pode sim usar o to. É isso que eu quero falar para você, tá? Então, é só o primeiro verbo que vier depois desse modal. O resto tá tranquilo, segue toda a lógica que você já conhece. E como uma última observação, você precisa saber que todos os modais, eles vão exercer a função do próprio auxiliar. Lembra que o to be era o próprio auxiliar? Então, os modais, eles também são os próprios auxiliares. E o que isso quer dizer? Significa que se eu for fazer uma frase negativa, interrogativa, aquela pergunta negativa vai ser sempre usando eles. A gente não vai usar o do, a gente não vai usar o das, então a gente vai focar aqui usando os modais, beleza? Então, se eu quiser, por exemplo, falar que eu não posso, eu posso usar I can't, que é a contração muito usada, como sempre eu tô falando que as contrações são muito usadas, ou I cannot. Nesse caso, o cannot, ele é junto, a gente junta esse not aí. É uma característica da fala, né, para facilitar a fala. Então, com exceção desse can, geralmente o not vem separado, não vem grudado, né? Então, o can é o único que traz esse not grudado aí. E ele funciona assim no inglês, beleza? Se eu quiser fazer a minha pergunta, ele simplesmente vai ter a mesma lógica que a gente já conhece de uma coisa que é auxiliar, vem para frente, né? Então, se eu falar assim, eu posso ir? Can I go? Can I go?
Can I go? E se eu falar assim, ele não pode ir agora, então a gente puxa a negação. Can't he go now? Peraí, Irene, se o cannot ele é junto e eu fizer aquela pergunta negativa, vai ser cannot he go? Não. Aí a gente usa a estrutura normal. Então a gente falaria can he not go? Ok? A gente separa. É só pra gente fazer a negação mesmo que ele tem essa anomalia aqui. Mas nada que seja um mistério ou um sacrifício. Então agora, recapitulando tudo o que você viu, você precisa saber que os modais têm as seguintes características. Eles vão ser iguaizinhos, independente da pessoa. Pode ser he, pode she, it, o que for. Ele vai ser igualzinho para todo mundo, ele não discrimina ninguém. A gente também, quando vai usar um verbo depois dele, não pode ter esse to, ok? Então perceba aqui, ó, que nos meus exemplos, embora a tradução esteja no infinitivo, eu não usei esse to, beleza? E por fim, ele é o próprio auxiliar. Então, se eu quiser fazer a negativa, eu faço com ele. E a interrogativa eu também faço com ele. O que é muito beleza, né? Essas são as características que os modais vão ter em comum. Sempre tem exceção, né? Sempre tem, mas relaxa, nada que vai complicar. A gente vai falar mais à frente disso aí. Mas agora eu quero focar aqui um pouco nesse can, não nas regras gerais, vamos focar nesse can. E quando eu falo em focar, eu quero falar um pouco de tradução. O can, ele pode ser traduzido como poder ou também como conseguir. E esse poder em conseguir, eles estão muito relacionados à sua capacidade. Então, se eu falo que eu posso falar inglês, eu tenho a capacidade de falar inglês. Se eu consigo falar inglês, eu tenho a disponibilidade de falar inglês. Então, a gente está falando muito da sua capacidade, da sua habilidade e também da sua disponibilidade para fazer alguma coisa. É muito importante que você tenha isso em mente, porque quando a gente for falar dos outros, você saiba diferenciar. Então, imagina a seguinte frase: eu posso falar inglês. Eu estou falando da minha habilidade, eu sou capaz de falar inglês. Então, eu vou falar I can speak English. Para essa mesma frase, ainda funciona com a tradução do verbo como conseguir. Eu consigo falar inglês. Eu posso falar inglês. Se eu perguntar assim, você consegue ir para a festa? Então, tô falando, você tem a disponibilidade, né? Então, can you go? Can you go to the party? Você tá livre para ir? Então, can you go to the party? Se eu falar, por exemplo, eu não posso falar com você agora, significa que eu não estou disponível. Então, I can't talk to you now. E esse é o nosso can, muito molezinha, né? Agora vamos pro próximo vídeo pra gente falar sobre o could.